Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à Movida, uma informação relacionada ao grupo Itapemirim, uma informação relacionada ao setor de saúde no país, um comunicado ao mercado de Usiminas, um comunicado ao mercado de IRB e uma informação relacionada à transmissão paulista. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E saiu hoje um comunicado da Movida informando um M&A, ou seja, uma aquisição para se posicionar no mercado europeu. Então, o que aconteceu na prática? A Movida informou que adquiriu 100%, ou seja, a totalidade da Drive on Holidays, uma empresa de aluguel de veículos lá em Portugal. Segundo a Movida, essa compra permite posicionamento da empresa brasileira, obviamente, na Europa, possibilitando diversificação geográfica e financeira. Uma aposta bem arrojada da Movida. O valor da aquisição é de 66 milhões de reais, valor que inclui uma dívida líquida de 11 milhões da empresa adquirida. A empresa adquirida é uma startup, é jovem, foi fundada em Lisboa em 2011, então eu considero que é uma aposta bem agressiva e arrojada da Movida. Esperamos que dê certo esse novo projeto da locadora de veículos. Prosseguindo aqui em relação ao grupo Itapemirim, que vale ressaltar, ele já foi considerado uma das mais tradicionais empresas do ramo rodoviário de passageiros aqui no país, só que foi decretada a sua falência pela justiça. Então foi decretada nessa quarta-feira, dia 21, a falência do grupo Itapemirim. Esse pedido foi realizado pela administradora judicial ali da recuperação judicial, a EXM Partners. É mencionada ali uma dívida de mais de 100 milhões de reais, sendo que o passivo tributário é bilionário, então a situação se tornou insustentável, por isso o juiz decretou a falência da empresa. A nova gestão ainda viu sucateamento da frota da companhia e um monte de problema aqui que a companhia já vinha enfrentando nos últimos meses. Infelizmente, né? Valendo ressaltar que também a empresa atuava também aqui no ramo aéreo, mas infelizmente chegou ao fim. É muito triste que mais uma empresa brasileira, como vemos recentemente acontecer ali com a varejista Ricardo Eletro, tenha chegado ao fim. Falência é justamente a morte de uma empresa. Por isso não há o que comemorar quando isso acontece. Prosseguindo aqui, em relação ao setor de saúde, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou uma lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora da lista da ANS. O que isso significa na prática? Havia judicialmente ali uma discussão que já vinha de alguns anos, no sentido de que a empresa do plano de saúde, a seguradora, ela é obrigada a cobrir somente o que está na lista da ANS, que é o órgão regulador, ou a seguradora também deve cobrir procedimentos cirúrgicos, etc., que estejam fora da lista da ANS, que não seria uma lista ali taxativa, desde que haja uma urgência ou uma comprovação da necessidade desse procedimento. E aí agora veio uma lei finalizando com essa questão, dizendo que a lista da ANS não é taxativa, meramente exemplificativa. E aí, de acordo com essa nova lei, tratamentos e exames fora desse rol dessa lista terão cobertura obrigatória caso haja comprovação científica ou recomendações de órgãos competentes. Isso aqui gera mais risco para empresas do setor de saúde, mais insegurança para elas, mas obviamente isso aqui foi uma grande pressão, inclusive do Poder Judiciário, que já vinha se posicionando nesse mesmo sentido. E aí, obviamente, empresas como Qualicorp poderão sofrer ali queda nas suas receitas ou aumento de sinistralidade, justamente porque agora virou lei, não é nem mais algo do Poder Judiciário. Dessa forma, os prêmios a serem emitidos deverão ser mais caros. E obviamente que essa medida acaba encarecendo planos de saúde. Não tem como. Essas empresas precisam repassar esse custo ao usuário do serviço. Não tem jeito. Prosseguindo aqui, em relação a Usiminas, ela trouxe aqui um comunicado após um ofício ali da CVM em referência a uma notícia que saiu no jornal Valor Econômico sob o título Usiminas faz dever de casa e se prepara para o futuro. E aqui o trecho. Em 2022, a previsão da empresa é vender 4,3 milhões a 4,4 milhões de toneladas de aço. No primeiro semestre fez 2,2 milhões, e aí este ano a tendência é de não ser tão forte como em 2021, mas será um ano bom se você comparar com os últimos 10 anos. E aí o que acontece? Vem a Usiminas aqui, por meio do seu diretor de relações com investidores, informar que na entrevista que foi feita junto ao jornal Valor Econômico, esses dados não foram informados, tendo apenas sido reafirmadas projeções de volume de vendas já divulgadas pela companhia para o terceiro trimestre de 2022. E aí a Usiminas reitera que os números mencionados na
matéria não constituem projeções da companhia e entende que eles podem ter decorrido de uma anualização feita pelo próprio veículo de imprensa. Então, basicamente, aqui a companhia fez essa ressalva, importante ressalva, afinal, o valor econômico fez uma simples estimativa, não foi algo confirmado. Lembrando também, aqui, tratando de Usiminas, que a companhia está numa briga ali envolvendo CSN e CAD, que já se arrasta por vários anos, em que uma decisão do CAD, lá de 2014, proibiu que a CSN continuasse a comprar ações da Usiminas. Só que, semana passada, foi publicado um despacho do CAD autorizando, a princípio, que a CSN voltasse a comprar ações da Usiminas. E a Usiminas não concorda com isso e já está promovendo as medidas cabíveis para reverter esse tipo de despacho. Por quê? Porque o mercado brasileiro de aço, ele é muito concentrado. Só Usiminas e CSN possuem um market share de 70%. Então isso prejudica a livre concorrência aqui no país. Além disso, como a CSN vai acumulando ações, hoje ela tem uma participação de 14% na Usiminas, isso não é pequeno, ali nas ações ordinárias, a CSN, que é uma concorrente da Usiminas, acaba tendo acesso a informações privilegiadas, colocando gente lá dentro. Isso é muito complicado e dificulta que a Usiminas trabalhe com autonomia. Então, na minha visão, a Usiminas tem razão nos seus argumentos, possui em carteira e esperamos que ela consiga convencer o CAD de que essas compras de ações pela CSN só vão atrapalhar o futuro da empresa. Prosseguindo aqui em relação ao IRB, um comunicado ao mercado em que a empresa publicou o seu relatório periódico mensal enviado à SUSEP. E aqui são os destaques do mês de julho. E aí o que aconteceu? O prêmio emitido totalizou 1,3 bi em julho, um aumento de 15% em relação a julho de 2021. Já, se você considerar os 7 primeiros meses de 2022, houve uma queda na emissão, da ordem de 4,2%. Despesas com o sinistro teve uma alta, prejudicando a rentabilidade da companhia, e aí o resultado líquido foi de prejuízo de 58,9 milhões de reais, contra um prejuízo de 97 milhões do ano passado. No acumulado do ano até julho, 350 milhões de reais de prejuízo. Era algo que nós já esperávamos. Não significa que o IRB após a sua captação vai conseguir ali, de fato, ser a tal da locomotiva, como diria o Barsi, já que a companhia não para de queimar caixa e não consegue ali sair da crise de confiança, tampouco calcular devidamente o que seria um prêmio capaz de te dar um resultado positivo. Continua queimando caixa. Pior ainda, saiu uma notícia no dia 20 informando que o IRB está sofrendo uma ação civil pública em razão dos prejuízos que foram causados aos investidores, e nós não sabemos ainda o que o judiciário irá fazer em relação ao IRB, o que seria ainda pior para a companhia. Imagina só, indenizações milionárias aos investidores que tiveram suas ações super desvalorizadas pelos atos fraudulentos da gestão ali 2020. E finalizando aqui com transmissão paulista, a companhia já está de olho em leilões de 2023. No evento ISA Day, a companhia fez alguns esclarecimentos. No momento ela está mais focada justamente na busca de novos leilões. Não significa que irá secar completamente a fonte, ou seja, que os dividendos não virão mais. Claro que esse ano foram poucos dividendos, a gente sabe os motivos. Para o leilão aqui de dezembro, a companhia não vai pegar no leilão tão grande quanto pegou ali no leilão da metade do ano, em que a companhia pegou o segundo maior lote, só atrás da Neoenergia. O foco mesmo da empresa é buscar leilões para o ano de 2023. Ainda a companhia informa ali que já foram realizados 600 milhões de reais em investimentos de reforço de melhoria em 2022. Além disso, a ANEEL já aprovou 5 bilhões de reais para reforço de melhorias. Abre aspas, já investimos 90% do valor total de 2021. A companhia pretende manter 1 bilhão por ano em investimentos de reforço de melhorias, já que ela já é a maior transmissora do país, sendo que ela já possui 1.700 km de linha de transmissão em novos negócios só em 2022. A companhia é uma gigante. Então é preciso paciência. Os dividendos dos anos anteriores, ali 2020 e 2021, foram não recorrentes, dividendos enormes. E agora você precisa de paciência para que a companhia termine seus investimentos e volte ali a poder, após isso, distribuir bons proventos. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você espera maiores dividendos de Transição Paulista para o ano de 2023? E em relação aos Usiminas, o que você pensa dessa treta entre os Usiminas e CSN? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!